O que torna um vilão tão icônico? Seria sua loucura, seu caos, sua imponência, seu poder ou seu carisma? Eu creio que todas essas características são importantes, mas é preciso mais para criar um grande vilão, como frieza, racionalidade e controle. E ao assistirmos Breaking Bad, vimos que é um personagem que, além de se encaixar nesses requisitos, é alguém que atende tudo o que buscamos em um grande antagonista. Gus Fring. O homem que nunca perdeu sua postura. O homem que calculava cada passo, cada pensamento. Nada escapava de seu controle. Tudo acontecia em seu tempo e do seu jeito. No vídeo de hoje, você vai entender como Vince Gilligan criou o vilão perfeito. Primeiro vamos entender uma coisa. Quem é Gus Fring? De onde veio e como surgiu? O passado de Gus é um grande mistério. Sabemos que ele veio do Chile, mas não se sabe ao certo o que realmente aconteceu antes de sua vinda aos Estados Unidos. E seu nome é mesmo Gus Fring. O que Breaking Bad e Better Call Saul nos mostram é que ele era alguém que desde cedo tinha grande ambição. Isso porque, junto de seu companheiro, eles eram donos de várias franquias do restaurante que vocês conhecem bem, Los Pollos Hermanos, que nada mais era do que fachada para o verdadeiro negócio, o mundo das drogas. Eles apresentaram suas ideias e seus produtos ao cartel mexicano, mas a reunião terminou em tragédia. Dom Eladio, o chefe do cartel, ordenou matar o parceiro de Fring, como forma de um aviso sobre quem realmente tinha o poder. Isso porque eles estavam vendendo sua nova droga sem autorização, o que Dom Eladio viu como uma verdadeira afronta. Aquilo mudou a vida de Gus para sempre. Forçado a assistir à execução de seu parceiro, Gus foi reduzido a nada. Ele jurou vingança a todos no cartel, Dom Eladio, a família Salamanca e principalmente Hector, que foi responsável por apertar o gatilho. Essa vingança foi o principal motivo de sua ascensão ao mundo do tráfico, levando a acabar com todos que cruzassem seu caminho. Mais à frente, vou falar dessa vingança e como ela transformou tanto no chefe do crime quanto na causa de sua queda. Mas calma, estamos entendendo quem é Gus. Sabemos de seu objetivo, sua ambição e que busca vingança. E sua personalidade, o que faz dele mais que um criminoso poderoso. Há 5 aspectos que representam sua identidade: controle, discrição, frieza, manipulação e paciência. Gus não é alguém que age por impulso. Tudo é extremamente calculado, desde sua forma de se vestir, andar e até mesmo falar. Diferente de Walter, que age sempre pelo seu ego, Gus é alguém que não se deixa levar por uma simples emoção. Ele tem seus objetivos claros, mas isso não o faz agir sem antes analisar todas as possibilidades. Como um jogo de xadrez, Gus sabe que precisa ter cuidado. Afinal, um movimento errado e os Salamancas, o cartel e até mesmo Walter estarão prontos para o destruir. Fring está sempre a um passo à frente de todos os seus adversários, tendo olhos e ouvidos em cada canto e câmeras instaladas até nos confins da terra. Por isso não tolera inconsequências, erros e pessoas que não cumprem com o que é planejado. O que justifica ele não gostar de Jesse, por exemplo, porque sabe que é alguém viciado, sem controle de sua própria mente e imprevisível. Essa falta de controle é algo que poderia acabar com seu império e sua vida pública, algo que Gus Fring construiu muito bem. Sempre foi muito discreto, reservado, sabendo ocultar e muito suas fraquezas e planos do seu inimigo. Isso é visto, por exemplo, na construção de seu laboratório. Enquanto fingia cumprir ordens do cartel, secretamente construía o que seria a maior base de seu império, além de como se portava em público. Trabalhava em restaurantes, doava a nobres instituições e mantinha um sorriso que mostrava ser a máscara perfeita. Não tinha como você o identificar no meio de uma multidão, apenas se ele mesmo se revelasse. Era o disfarce perfeito. Uma máscara impenetrável, e isso só era possível pelo tamanho de sua frieza. Não demonstrava suas verdadeiras emoções a outras pessoas, agia de acordo com seu planejamento e detestava quem se deixava dominar pelos sentimentos. E mesmo quando era colocado em dificuldades extremas, como a guerra com o cartel, Fring permanecia calmo. Perder a calma era algo inaceitável. Para ele, simplesmente não havia o porquê. A razão o fez chegar até onde chegou. Isso o diferenciava, pois não podia ser igual aos inimigos que tanto desprezava. Quando, por exemplo, os gêmeos Salamanca querem matar Walt para se vingar da morte de Tuco, Gus sabia que eles não iriam sossegar até conseguir sua vingança. Mas ele precisava do Walter naquele momento. Então, com muita frieza e inteligência, Gus aponta para o Hank, que foi o responsável pela morte de Tuco. Porém, um pouco antes dos irmãos chegarem para matar Hank, Gus o avisa por telefone e faz no momento exato, porque se fosse avisado muito antes, Hank estaria com uma força-tarefa e os irmãos teriam percebido a traição e não viriam em sua direção. Esse tempo curto por uma reação permitiu que Hank tivesse uma chance de se defender e eliminasse os gêmeos. Além de sair leso, Gus colocou o DEA na cola do cartel, abrindo caminho então à consolidação do próprio império. Outro grande exemplo de sua frieza era quando precisava sujar suas próprias mãos. A cena em que mata Victor é algo assustador. A gente vê que Walter, Jesse e
até Mike estão completamente aterrorizados pela forma de Gus de mostrar seu poder, sem qualquer sinal de emoção. Ele simplesmente vai, veste o macacão por cima de suas roupas, e enquanto Walter tenta justificar a morte de Gale, Gus permanece imóvel, não responde com palavras. Eu já tinha decidido o que fazer. Segundos depois, mata Victor da forma mais cruel e fria que eu já vi em todos os tempos. Não apenas demonstra quem é que mandava ali, como também uma mensagem clara. Ele estava no controle e falhar não seria tolerado. Não importava quem estivesse envolvido. Mas o medo sozinho não era o suficiente. A verdadeira força de Gus estava em como ele fazia seus inimigos e aliados se moverem conforme sua vontade, sem sequer percebessem. Outro ponto essencial de sua personalidade, e o que o tornava ainda mais temido, era sua capacidade de manipulação. Ele diversas vezes jogou Walter e Jesse um contra o outro. Na própria contratação de Walter, Gus sabia que sua droga era a mais pura do mercado, então ele precisava de um jeito para atraí-lo. E como Walter se recusava a aceitar, Gus contratou Jesse primeiro, porque sabia que isso deixaria Walter com ciúmes, já que mexia diretamente com seu ego. Outra cena que também explora bem isso é a fala de Gus a Walter. A man provides for his family. Eu sabia que essa fala faria Walter agir, não porque se importava com a família de Walt, mas porque sabia que como homem era exatamente o que ele precisava ouvir. Para cada pessoa, Gus se moldava e se portava de uma forma. Para o público, era alguém mais solidário, simpático. Para o cartel, alguém silencioso e obediente. E para Walter, pelo menos no início, alguém que demonstrava respeito sabendo exatamente como motivá-lo. Fring sabia como manipular cada peça de seu tabuleiro para alcançar seus objetivos. Isso colocava na frente de seus adversários, fazendo com que seus peões agissem nos momentos certos. E em um jogo de xadrez que é necessário paciência para cada movimento, o vilão de Breaking Bad tinha de sobra. Desde a construção de seu laboratório, a ascensão de seu império, até a conclusão de sua vingança, tudo foi pensado com muita calma e precisão. Um por um, todos do cartel mexicano foram eliminados, sobrando apenas um: Hector Salamanca. Gus não tinha a menor vontade de acabar com ele de uma vez. Não havia sentido. Ele queria vê-lo sofrer por toda a dor que o causou. Então, a cada novo assassinato dentro do cartel, Fring visitava Hector para ter o prazer de dar a notícia pessoalmente. Há um trecho marcante em Better Call Saul, onde Gus revela uma história de infância a Hector que explica muito sobre sua personalidade. Uma vez, quando tinha 7 anos, havia um animal que ameaçava toda a sua vizinhança. Então Gus montou uma armadilha para o capturar. E após algum tempo, o animal caiu em sua armadilha, mas conseguiu escapar e correu para debaixo da casa de Gus. Gus ficou horas em silêncio esperando o animal sair. Quando pegou, ao invés de dar um fim em sua vida, ele o manteve vivo por um bom tempo, apenas para que o animal sofresse. Foi exatamente isso que Gus fez com Hector. Fring não tinha a intenção de o matar. Ele queria vê-lo agonizar, se debater da mesma forma como fez o animal sofrer. Gus chegou a pagar por fisioterapia para que Hector melhorasse, mas apenas o suficiente para continuar respirando, debilitado e preso em seu sofrimento. Porém, infelizmente, essa paciência e cálculo que foram fundamentais para a construção de todo o seu império também foi o motivo de seu fim. Walter sabia que Gus era mais inteligente, paciente e sempre estava um passo à frente. Lembra que eu falei que a vingança levou sua queda? Então, foi aqui que Walter conseguiu mudar o jogo, já que parecia perdido. Gus queria que Hector olhasse para ele como um sinal de derrota, submissão, dor profunda, da mesma forma como ele havia sido obrigado a olhar para seu parceiro morto na sua frente. Mas Hector não iria dar esse gostinho a ele. Era a única coisa que Gus não havia conseguido. Faltava apenas isso para concluir toda sua vingança. E foi aí que Walter usou isso como trunfo, colocando uma bomba no único lugar que Gus Fring jamais suspeitaria, no meio de sua vingança pessoal. Assim, Hector olhou finalmente a ele, terminando juntos em uma explosão trágica. Mas no fim, em sua morte, até de uma forma fantasiosa, mas não deixa de ser pra lá de simbólica, Gus saiu do quarto e ajeitou sua gravata. Ele não perdeu sua postura nem mesmo em sua morte. Isso nos mostra que, mesmo quando Gus Fring perde, jamais veremos nele a expressão de derrota. Um cara que se envenenou para envenenar a todos no cartel. O mestre que dizia tudo sem precisar falar demais. E um estrategista que controlava tudo, sem ninguém ao menos perceber. Gus Fring, o vilão perfeito. Assim como o Coringa de Heath Ledger, um personagem que mudou para sempre a história dos vilões no cinema. Quer saber mais? Clica no vídeo aí na tela.